Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e bom, se você não assiste muitas coisas no Disney Plus, isso vai mudar agora, porque eu vou te apresentar não uma, nem duas, mas as 5 melhores séries do catálogo para você conhecer ainda nesse ano. Para começar esse vídeo eu vou falar sobre uma série absurda que não podia ficar de fora, Loki, uma produção de ação, fantasia e aventura que tem apenas 2 temporadas. Nessa produção que faz parte do universo cinematográfico da Marvel, vamos acompanhar um pouquinho da história do Loki, um dos maiores vilões desse universo, que após os acontecimentos de Vingadores Ultimato, consegue finalmente roubar o Tesseract. E claro que o famoso Loki, com todo esse poder em mãos, acaba pulando de cabeça em uma jornada épica pela linha do tempo, seja para realizar seus próprios objetivos ou só para se divertir. Porém, o que ele não sabia era que essas viagens bobas acabariam desencadeando uma grande catástrofe que pode literalmente destruir toda a linha do tempo, consequentemente todo o universo. Loki é o tipo de série que não tem hater, pelo menos não tanto essa produção, porque ela, além de expandir o universo desse personagem tão excêntrico, conseguiu introduzir na sua história muitos momentos dramáticos, intensos e até divertidos, mostrando um lado mais complexo desse personagem, rendendo não só uma maratona, mas um momento único para os fãs da Marvel que tecnicamente não simpatizavam tanto com esse personagem, pelo menos não a maioria, mas que depois dessa série vai olhar para ele diferente. E cara, o desenvolvimento que tem aqui nessa série é simplesmente absurdo. Então, se por um acaso você é fã da Marvel e tá nessa vibe meio que procurando algo para conhecer, você precisa assistir essa série. E claro que se a gente tá falando de série boa e viciante, eu não podia deixar de mencionar Demolidor, uma série de ação e drama com apenas 3 temporadas. Aqui vamos seguir o Matt Murdock, um jovem advogado que ainda na infância sofreu um terrível acidente que acabou deixando ele cego permanentemente. Porém, ao longo dos anos, essa condição fez com que ele desenvolvesse todas as suas habilidades essenciais e até melhorasse seus sentidos. Porém, a vida dele sofre uma grande reviravolta quando Matt Murdock decide levar uma vida dupla, trabalhando como um advogado cego durante o dia e como um vigilante mascarado durante a noite, que luta e combate o crime na grande Nova York. Pra ser sincero, Demolidor é uma das melhores produções já feitas entre a parceria da Marvel com a Netflix, que não só rendeu aqui uma história absurda, mas conseguiu casar o ator perfeito, no caso Charlie Cox, com o personagem perfeito, no caso o Demolidor, rendendo uma história realista, dramática e ao mesmo tempo bem elaborada, com momentos tensos, reviravoltas e, claro, lutas muito bem coreografadas, além de um protagonista badass. E provavelmente o que você não sabe, pelo menos quem não assistiu essa série, é que ao longo dessas 3 temporadas, ao contrário das outras séries que vão perdendo sua qualidade, em Demolidor a qualidade ao longo das 3 temporadas só foi subindo e subindo, terminando de uma maneira simplesmente perfeita. Então, se você ainda não assistiu essa série, meu amigo, você não sabe o que você tá perdendo. E claro que se eu mencionei Demolidor nessa lista, eu não podia deixar de mencionar O Justiceiro, uma série de ação e drama policial com 2 temporadas. Dessa vez vamos acompanhar um pouco da jornada do Frank Castle, um ex-fuzileiro extremamente brutal e inteligente que tem sua vida virada de cabeça para baixo após uma terrível tragédia familiar que basicamente fez ele perder tudo o que mais amava nesse mundo. E é a partir desse acontecimento que uma grande onda de ódio, raiva e desejo de vingança acaba transformando o Frank Castle no infame e temido Justiceiro, que só quer acabar com todos os criminosos que cruzarem seu caminho e, claro, aqueles que lhe fizeram tanto mal. Mesmo que o Justiceiro apresente uma história relativamente clichê nos dias atuais,
ela, na minha opinião, foi uma das pioneiras em apresentar uma história clichê de uma maneira realista, brutal e envolvente do começo ao fim, que se destaca não apenas pelas suas lutas e também pelas suas cenas de ação, mas principalmente pelo seu protagonista, que foi a escolha perfeita, na minha opinião, no caso o ator Jon Bernthal, para interpretar o Justiceiro. Cara, foi basicamente o casamento perfeito, assim como em Demolidor. Então, basicamente, se você é fã desse personagem e por um milagre ainda não assistiu essa série, eu nem vou pedir para você assistir. Eu vou te mandar colocar ela na sua lista, porque ninguém se arrepende depois de assistir o Justiceiro. Pra falar a verdade, tá sendo bem complicado montar essa lista, porque todas as séries que eu coloquei aqui são as minhas favoritas de todos os tempos, então meio que as palavras para descrever suas qualidades estão acabando. Porém, eu não podia deixar de mencionar The Mandalorian, uma série de ação, ficção e fantasia com 3 temporadas. Aqui vamos seguir a história de um solitário caçador de recompensas que, após a queda do Império, embarca em viagens perigosas por lugares esquecidos da galáxia na busca por boas recompensas. E é em uma dessas viagens que ele acaba recebendo uma missão muito bem paga para capturar uma criatura. Porém, quando o Mandaloriano se depara com a sua missão, entre aspas, no caso um bebê Yoda chamado Grogu, ele acaba mudando de ideia e a partir dali pula em uma jornada épica pela galáxia para não apenas descobrir a origem desse bebê Yoda, mas também fugir dos inimigos poderosos que ele acabou criando ao não cumprir essa missão. The Mandalorian ou O Mandaloriano é simplesmente a série perfeita que nem dá pra botar defeito. Essa série me conquistou tanto que eu tenho uns bonequinhos ali do personagem da série, o Bebê Yoda, o Mandaloriano ali no fundo, porque, cara, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Ela tem uma jornada insana pela galáxia, tem um protagonista badass e um dos personagens também mais fofos de todo o universo Star Wars. E claro que a jornada, os personagens são todos muito bem elaborados, o roteiro é preciso, então qualquer fã do universo de Star Wars simplesmente pira o cabeção enquanto assiste essa série. Mas se você não é tão chegado em produções do universo Star Wars, eu recomendo que você abra uma exceção, pelo menos para essa série, que na minha opinião é a melhor de todo o universo Star Wars. Estou esperando por você. E agora, para finalizar uma lista tão especial, eu vou indicar uma produção que foi lançada esse ano e superou as expectativas de quase todo mundo. É claro que eu tô falando de Shogun, a gloriosa saga do Japão. Uma minissérie de drama e aventura que vai apresentar uma história que se passa lá no Japão feudal, tendo como um de seus protagonistas o Blackthorn, um simples marinheiro que depois de naufragar no litoral japonês, acaba parando no meio de um grande e perigoso conflito político dentro do Japão. E claro que para sobreviver em um lugar desconhecido por ele, que inclusive não valoriza tanto a vida humana, ele logo se torna parte de um jogo de xadrez político orquestrado pelo Toranaga, um líder japonês que está travando uma complicada batalha que pode decidir o futuro não só do seu clã, mas de todo o Japão. Shogun, a gloriosa saga do Japão, estreou com episódios semanais como quem não quer nada e já conquistou o público e a crítica, se tornando simplesmente a melhor produção desse ano, pelo menos até o momento, entregando não só uma história mais diferente, mas um desenvolvimento absurdo com momentos dramáticos, intensos e violentos. Tudo isso em meio a um jogo político complexo, com várias reviravoltas, surpresas e muita brutalidade. Além de uma época bem diferente para quase todo mundo, no caso o Japão feudal. E nesse aspecto visual, a série se dá muito bem. Desde os figurinos até as casas, as atitudes das pessoas daquela época são todas muito realistas. Eu até fui pesquisar a história verdadeira por trás dessa minissérie para entender qual era
magnitude dessa produção, que é gigantesca. De verdade, é aquele tipo de produção que você não vai ver todos os dias, pelo menos não nesse nível aqui. Então, se por um acaso você tem Disney Plus, quer ver uma história pique Game of Thrones, você precisa colocar essa minissérie na sua lista. Chegamos no finalzinho de mais um vídeo, então por favor, deixa o like e se inscreva no canal caso você tenha curtido esse tipo de conteúdo, porque montar esse top 5 foi muito complicado. Afinal de contas, eu não assisto muito Disney Plus, mas o catálogo deles tem muitas coisas legais, incluindo essas séries que, cara, não tem como botar defeito. Então, de verdade, deixa o like, se inscreve porque isso ajuda muito, e também comenta o que você achou dessa lista, quais séries aqui você concorda com a minha colocação, quais você discorda, deixa sua opinião aí que eu quero saber, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.